Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Jéssica Carvalho e hoje nós vamos falar um pouco sobre Lerdort, né? O tema dessa palestra é Lerdort e a repercussão aos componentes anatômicos. Bom, eu sou fisioterapeuta, sou mestre em fisioterapia, sou especialista em saúde pública e saúde da família e sou membro do Grupo de Estudos em Saúde das Populações da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E também sou pesquisadora assistente do Núcleo de Estudos em Saúde do Trabalhador. Como vocês podem ver, a saúde do trabalhador é um dos meus temas de pesquisa, tá? E a Lerdort foi um tema de pesquisa do meu mestrado. Então, eu passei 2 anos investigando a Lerdort, atendendo em consultório, e hoje estou aqui para compartilhar com vocês essa minha experiência e também trazer os dados epidemiológicos e trazer o que nós encontramos, né, sobre Lerdort na literatura. Os temas da nossa palestra serão o histórico da Lerdort, a definição de Lerdort, fatores de riscos, dados epidemiológicos, a narrativa de trabalhadores com Lerdort, o impacto sobre os componentes anatômicos, o impacto sobre a vida do trabalhador, algumas reflexões sobre o trabalhar doente e o que nós podemos fazer, né, quanto profissionais da saúde, quanto empresários e também como órgão gestor. Bom, a gente fala Lerdort, né, mas o que significa? A sigla Lerdort, Ler quer dizer lesão por esforço repetitivo e Dort, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Mais à frente a gente vai refletir um pouquinho sobre essas nomenclaturas, mas eu gostaria de refletir com vocês por que se falar em Lerdort, né? Por que é tão importante vocês estarem aqui assistindo essa palestra para aumentar os seus conhecimentos ou serem então um pontapé para vocês começarem a procurar mais sobre esse distúrbio. Bom, a Lerdort ela se destaca pelo número de notificações, né, e pelo impacto econômico e social, gerando dor, incapacidade, sofrimento e afastamentos do trabalho. Inúmeras categorias profissionais são atingidas por esse adoecimento, tá? Antigamente imaginava que era restrita apenas a algumas profissões, então a profissão que de digitador vai desenvolver essa Lerdort, porém hoje, devido às pesquisas, podemos ver que a Lerdort atinge outras categorias profissionais, né? É uma gama de categoria profissional muito grande. Além disso, a Lerdort ela vem aumentando anualmente. Isso acontece devido às transformações do trabalho e das empresas, né, que se organizaram de uma forma que visem a produtividade e que visem também o lucro. Então, o trabalhador ele está inserido, né, como um instrumento no meio desses dois condicionantes. E é muito importante nós, profissionais da saúde, estarmos capacitados, estarmos atentos para receber esse paciente. Além disso, tem o quarto ponto, que é a subnotificação. Então, lá no primeiro ponto, eu falei que se destaca pelo número de notificações. E mesmo assim, esses dados que nós temos atualmente, e não é só do Brasil, é do mundo, são dados subnotificados, ou seja, é um número grande, mas é um número que ainda não revela na sua totalidade o impacto desse adoecimento na sociedade em geral, né, sendo considerado sim um problema de saúde pública. Aqui eu trago uma informação, né, que a cada 100 mil é o número de trabalhadores afastados a cada ano no Brasil com sintoma de Lerdort. E 89 mil é o valor aproximado por ano que as empresas gastam para cada funcionário doente. Então, a gente pode ver que, para além do impacto econômico, tem um impacto muito grande na sociedade como um todo, né? Porque se um número de 100 mil afastados a cada ano por Lerdort é um número muito considerável. Por isso que a Lerdort é considerada, sim, um problema de saúde pública. E eu pergunto para vocês já viram alguém com bursite, tendinite? Então, muitos desses adoecimentos, né, desses agravos, eles têm uma relação com a profissão em que a pessoa desenvolve na sua vida. E é muito importante
Hoje, o profissional da saúde está buscando as ferramentas, está buscando o conhecimento para conseguir identificar essa relação da doença com o trabalho. E aqui eu trago algumas imagens que retratam muito bem o dia a dia de alguns trabalhadores, principalmente aqui no Brasil. Seja aquele que está na linha de produção ou está no trabalho braçal, então tem que ser aquele trabalhador que faz de tudo um pouquinho, ou então aquele que trabalha nas repartições e nos departamentos, né? Então, devido à demanda de trabalho ser muito grande, hoje em dia a gente passa por um processo em que geralmente em locais de trabalho estão tendo poucos funcionários, e aí ocorre como resultado esse panorama, né? Uma sobrecarga de trabalho, uma demanda muito grande. E essa condição de trabalho vai gerar alguns processos de adoecimento. E por que toda hora eu falo do trabalho, falo desse trabalhador? Porque se nós considerarmos a definição de trabalhador, é todo aquele que exerce alguma atividade remunerada para o seu sustento e sustento dos seus. Considerando esse conceito, todo mundo que realiza uma atividade remunerada, seja ela formal ou informal, é um trabalhador. Então, todos nós somos trabalhadores e nós temos que saber que o trabalho é muito importante e que ele pode, sim, além de trazer os benefícios, em algumas vezes pode provocar adoecimento. Inicialmente, quando a gente começar a falar do histórico aqui, nós vamos começar a falar sobre a LER, né? A lesão por esforço repetitivo. Mas não é sempre que ela foi chamada dessa forma, tá? O primeiro caso, os primeiros relatos, os primeiros registros, né, que nós temos sobre algo parecido com a LER ou com a DORT, foi relatado e registrado pelo Bernardino Ramazzini. Bernardino Ramazzini é um médico e filósofo e que na época ele exercia uma função como se fosse médico da família. Então ele ia em várias vilas visitar as famílias, fazer as consultas. E nessa rotina de fazer essas visitas, ele começou a observar que as pessoas que realizavam determinadas funções adoeciam de forma parecida. Um exemplo é o escrivão. Todo mundo que era escrivão apresentava sinais e sintomas parecidos. E aí ele começou de forma empírica, né, ele começou a observar com mais cuidado e verificar que isso tinha relação com o seu trabalho. Então ele foi um dos primeiros, o pioneiro, a fazer essa relação do trabalho com o adoecimento. Por isso que o Bernardino Ramazzini é conhecido como o pai da medicina ocupacional, tá? E foi em 1713, né, que foi caracterizada a cãibra do escrivão, além de outros adoecimentos, por meio de um tratado, né, o Tratado das Doenças Relacionadas ao Trabalho, escrito por Bernardino Ramazzini. Então ele conseguiu ver que a repetitividade dos escrivãos e também a posição estática do membro que é utilizado para a escrita provocavam a sobrecarga, né, nesses componentes anatômicos que levava ao processo de adoecimento, que nesse caso ele nomeou como cãibra do escrivão. Uma coisa que eu chamo a atenção aqui para vocês é que até esses primeiros momentos da história, a doença está sempre relacionada a uma profissão específica e que isso mais à frente vai mudar. Em 1888, foi observada então a cãibra dos telegrafistas, né? Quem trabalhava no telégrafo realizava um movimento de flexão e extensão do segundo dedo de forma contínua, repetitiva, realizando esforço. E isso gerava também uma sobrecarga aos componentes anatômicos da mão, musculatura intrínseca e extrínseca. Em 1888, foi registrada então a neurose ocupacional e em 1891, a síndrome de Decker-Wein. Então a gente pode observar que nessa síndrome ocorre algumas condições, né, sinais e sintomas que têm relação com o trabalho e também resultado do impacto do processo de adoecimento dos componentes anatômicos envolvidos na realização dessa função, dessa atividade. Então, foi observado, além das repercussões físicas, quando eu falo físicas, são as repercussões nesses componentes anatômicos, também a presença de um temperamento nervoso, irritável, sensitivos, são aqueles trabalhadores que geralmente toleram uma carga de trabalho muito grande,
e também são aqueles trabalhadores gravemente ansiosos. Então, aqui, já em 1891, já se via o trabalhador de uma forma integral, né? Buscava-se isso. Não era apenas os sinais e sintomas físicos, mas já foi registrado que havia impacto em outros domínios da vida desse trabalhador, desse paciente. Em 1950, no Japão, foi observado também a presença de LER em perfuradores de cartão. Então, quem trabalhava no trem realizava uma perfuração de cartão através do movimento de preensão palmar, de forma repetitiva, realizando um esforço excessivo e durante longas jornadas de trabalho. Então, durante um dia inteiro ele fazia esse movimento e que gerava também repercussão na região dos membros superiores, nas mãos, na região do carpo. Na Austrália, em 1970, os postos de trabalho com sobrecarga estática. Então, a gente pode ver que aqui já começou a ampliar os fatores de risco. Antes era apenas só repetitividade. Aqui viu que a sobrecarga estática, a manutenção da sobrecarga estática, ela necessita que o indivíduo realize uma contração muscular contínua. E essa contração muscular contínua também é uma sobrecarga para todas as estruturas morfológicas das fibras musculares. No Brasil, na década de 80, foi observado então em bancários e funcionários da Receita Federal na função de digitador. E aí se nomeou nessa época a tenossinovite do digitador. E aqui no Brasil foi uma luta muito grande, na década de 80, de 70 a 80, para que reconhecessem a tenossinovite do digitador como uma doença que veio do trabalho, porque nesse período as pessoas chegavam a perder os movimentos das mãos, perder a sua funcionalidade e não conseguir mais realizar as suas atividades laborais. Então se juntaram profissionais da saúde, sindicatos e trabalhadores para que houvesse uma mobilização nacional para o reconhecimento desse adoecimento e que esses trabalhadores fossem ressarcidos previdencialmente, devido à condição de trabalho ao qual eles foram expostos. E era caracterizado pelo volume excessivo de tarefas, que a gente observou lá nos primeiros slides, aquela imagem, e as metas que geravam sobrecarga física e mental. E a gente considera esses fatores como fatores organizacionais, que se uma empresa consegue se organizar bem, colocar mais funcionários ou dividir as suas metas, eles conseguem reduzir essa sobrecarga ao trabalhador, tá? Então, essa é uma das características, o panorama na década de 80 aqui no Brasil. E em 1991, foi considerado a LER. Porém, a LER, ela traz algumas reflexões importantes e começou-se, então, a realizar alguns debates. Porque quando eu falo em lesão, eu tenho que considerar que o componente anatômico já está lesionado. Ele já teve uma ruptura, ele já perdeu a sua funcionalidade, perdeu a sua capacidade de se regenerar muitas vezes, Então, hoje em dia, nós adotamos a nomenclatura DORT, que é distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Quando eu falo em distúrbio, eu estou trazendo para a prática clínica uma percepção de diagnóstico precoce e também de prevenção ao agravo desse adoecimento. Por quê? Agora, nos primeiros sinais e sintomas, eu já considero como distúrbio. E antes era necessário acontecer a lesão da estrutura anatômica, a perda daquela funcionalidade. Então, eu diagnosticava aquele trabalhador, aquele paciente com LER de uma forma muito tardia, muito crônica. E a reabilitação era difícil de acontecer ou então não acontecia, tá? Então, no final da década de 1998, houve essa transição da nomenclatura. E eu vou ler aqui para vocês porque era muito importante esse texto. Fala, a mudança foi fruto de um processo de discussão entre vários setores da sociedade, profissionais da saúde, sindicatos, pesquisadores e academia, acerca desse processo de adoecimento a partir do aporte da psicologia social, da epidemiologia e da ergonomia.
Então, aqui foi um grupo muito grande de pessoas que refletiram acerca dessa nomenclatura e o impacto, né, a necessidade de mudar. Aqui eu vou trazer 3 definições para vocês, porque eu considero que são definições super importantes, tá? Para a gente considerar o que é DORT, tá? Segundo Cirqueira, DORT representa um grupo de afecções músculo-esqueléticas relacionadas ao trabalho, de origem multicausal, complexa, de caráter insidioso no que diz respeito ao aparecimento e evolução. Então, é aquele processo de adoecimento que começa a aparecer de forma branda, né? Aparece de forma sutil, insidiosa, tá? Um outro autor afirma que é o desequilíbrio entre as exigências das tarefas relacionadas ao trabalho e as capacidades funcionais dos indivíduos. Ou seja, a demanda de trabalho é muito grande, porém a capacidade do indivíduo, eu não estou falando apenas de forma assim individual, é um mais fraco que o outro, não. Quando eu falo em capacidade funcional do indivíduo, eu estou falando em capacidade dos componentes anatômicos de se regenerar frente a uma sobrecarga, tá? Por exemplo, nós vamos na academia buscar uma hipertrofia. Então, eu realizo um exercício específico, gero microtraumas e eu vou ter o tempo, a janela de descanso para que ocorra o processo de regeneração das fibras musculares. E aí eu vou ter a hipertrofia do sarcômero, a hipertrofia das miofibrilas, não é mesmo? Nesse caso, o trabalhador que está em uma sobrecarga excessiva, ele não tem essa janela de tempo para que, de forma natural, né, esses componentes anatômicos se regenerem para que assim consiga dar continuidade na função daquela estrutura, tá? Então, nesse caso, como o trabalho é algo contínuo e por longas horas durante o dia, não é apenas 1 hora de exercício, né? São 8, 10 horas de trabalho. Isso vai gerar, sim, uma lesão e o aparecimento dos distúrbios. Assunção ainda afirma que não deriva de lesão súbita. Isso é muito importante, vai de encontro ao aparecimento insidioso, né? Nem sistêmica, mas de traumatismos de fraca intensidade, agindo durante todos os períodos, longos períodos, sobre as estruturas músculo-esqueléticas normais ou alteradas. Aqui nós temos os fatores de causa, né, ou fatores de risco, tá? Então, pode ser tensão aos tendões, e quando eu falo tensão aos tendões, está relacionada a uma contração do ventre muscular, que quando eu contraio o ventre muscular, eu vou ter uma tensão no tendão, nas extremidades, pode ser um alongamento excessivo que leva a essa tensão, pode ser um movimento repetitivo que leva a essa tensão também. Temperaturas extremas, a monotonia ou então a repetitividade, posturas inadequadas, porque a nossa musculatura vai ter como função a manutenção do equilíbrio, né, do eixo do nosso corpo, tá, da nossa postura. E se ocorre a alteração dessa postura, né, ocorre a adoção de posturas inadequadas, nós vamos ter o desequilíbrio dessas forças, né? A gente sempre fala da força vetor, da força resultante, e que a musculatura, as fibras musculares estão dispostas, organizadas para que mantenham o equilíbrio. Se é adotada uma postura inadequada, eu vou ter, então, repercussão nessas forças, né? E vou ter, então, o aumento da demanda de algumas musculaturas e a diminuição de outras, e o que vai levar ao aparecimento dos distúrbios osteomusculares. A organização, que foi aqueles fatores que a gente falou mais atrás, além disso, a percepção negativa do trabalho. E que esses fatores de causas, que a gente pode chamar de fatores de risco, vai levar ao aparecimento de sinais e sintomas. Então, vão aparecer as dores, fraqueza, fadiga, formigamento, parestesia, sensação de peso, que eu vou trazer alguns trabalhos mais à frente para a gente refletir. A epidemiologia aponta que a prevalência de Ler-Dort é maior em pescoço, cintura escapular e membros superiores. Mas aqui eu chamo muita atenção de vocês, principalmente que estão nessa palestra querendo se aperfeiçoar, que a prevalência é muito alta nessas regiões, principalmente porque na legislação é dito que a Ler-Dort aparece preferencialmente nesses locais, né? Mas nós temos muitos trabalhadores com lombalgia ocupacional, com hérnia de disco. Nós temos também trabalhadores com repercussão no membro inferior, principalmente aqueles que têm atividade
muito forçada, quem trabalha em um serviço de limpeza, quem tem que subir uma escada, tem comprometimento dos membros inferiores também, tá? Então nós temos que abrir a nossa cabeça, sair dessa caixinha e compreender o trabalhador como um todo, e na hora que você receber na sua clínica, no seu ambulatório, você perguntar o que você trabalha, para ver se tem relação da atividade que ele realiza com os sinais e sintomas que ele está te contando. Além disso, vale considerar também os determinantes, né? Nós já falamos aqui os fatores biomecânicos, esforços, posturas, gestos, repetitividade, a percepção negativa do trabalho, que é o fator psicossocial, além dos determinantes, né, que a gente considera a organização da produção, a concepção de equipamentos, se aquele equipamento é ergonômico, se aquele equipamento está em boas condições de uso, o ambiente físico, o contrato de trabalho. Tem estudos que apontam que a Lerdort, né, é desenvolvida maior em pessoas que estão em trabalho terceirizado do que aqueles que têm um contrato seletista, né, na CLT, trabalhador formal. Outro ponto importante, os terceirizados adoecem 3 vezes mais que os trabalhadores que têm carteira assinada e têm vínculo empregatício forte. Então, o enfraquecimento do vínculo trabalhista também expõe o trabalhador às atividades de maiores riscos, né, maiores vulnerabilidades. Porque como ele não tem essa estabilidade, ele tem que se arriscar mais para se manter naquelas atividades. Concepção de ferramenta, além da organização do trabalho. E qual que é a prevalência da Lerdort no Brasil e no mundo? Né? Será que é de fácil acesso? Será que os dados são precisos? Então vamos ver um pouquinho. Aqui eu trago essa imagem do iceberg para representar o fenômeno do iceberg que a gente fala na epidemiologia, né? Um iceberg cuja colisão apresenta consequências visíveis, mas que não propicia a exata dimensão do problema. Ou seja, nós conseguimos observar apenas essa região exposta. A região submersa não é visível, não é de nosso conhecimento. A mesma coisa acontece com os agravos relacionados ao trabalho, e dentre eles a Lerdort. Nós temos dados com valores muito altos, né, que é preocupante. Porém, a realidade aponta que grande parte desses dados não são de nossos conhecimentos. Por quê? Por falta de conhecimento dos profissionais da saúde em fazer a relação da doença ortopédica com o trabalho, por falta dos gestores se interessarem em divulgar e fazer capacitação desses profissionais da saúde. Então, nós que estamos aqui refletindo sobre isso, nós também temos que fazer esse compromisso, né, com o nosso paciente, ter esse carinho com o nosso paciente, de fazer uma investigação detalhada e cuidadosa. Mundialmente, na União Europeia, a DORT, né, contempla 53% das doenças ocupacionais. Nos Estados Unidos, a DORT contempla 29% das doenças ocupacionais. E aqui vale considerar que nos Estados Unidos o sistema de saúde não é público, e o que dificulta muito o acesso a informações como essa, né? No Brasil nós temos o SUS, e quando a gente tem o SUS, nós temos a vigilância epidemiológica, que é o órgão que vai estar sempre monitorando. Então, em um local onde tem a rede de saúde privada, há a dificuldade de se gerar dados acerca dos processos de adoecimento. No Brasil, a gente não tem um dado de abrangência nacional, né, com fineza de detalhes. Hoje nós temos um site chamado Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Se vocês quiserem anotar esse site, vocês colocam no Google e vai aparecer. É uma plataforma incrível, super moderna, super fácil de acessar, em que vocês vão ter acesso a vários adoecimentos relacionados ao trabalho quanto à epidemiologia. Porém, o que o Observatório Digital está tentando fazer, né? Ele apresenta uma coluna com os dados do SINAM, que é o Sistema de Informação Nacional, então é do SUS, os dados da Previdência Social, né, que gera o processo de afastamento, o auxílio-doença. Então, ele tenta trazer todas essas informações, reunir todas essas informações para que nós consigamos ter acesso. E o que é muito importante, né, porque até anos atrás a gente não tinha essa plataforma, era muito difícil obter esses dados. Mas mesmo assim é de forma dividida, não temos uma pesquisa de abrangência nacional em que contemple todos os estados, em que vai investigar em loco, tá?
Então, mas de acordo com os registros da Previdência Social, na última década, os grupos diagnósticos com maiores prevalências de benefício. O que é prevalência de benefício? São aquelas pessoas que se afastaram por doença. Então, a maioria das pessoas que se afastaram por doenças lá no INSS foram por doenças osteomusculares. Será que você sabia disso? Então, por isso é muito importante a gente estar buscando esse conhecimento para saber receber esse paciente. Um outro estudo que eu gosto muito, tá? É o estudo da Ada Ávila. Ela fez essa investigação dos fatores associados aos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho autorreferidos em adultos. Então, isso aqui é um estudo que não é de abrangência nacional, porém, ele fez um cálculo amostral em que a gente pode expandir esses dados para o Brasil, porque tem um cálculo amostral, tem uma amostra que a gente chama de amostra representativa, tá? É um estudo muito seguro e muito confiável. De acordo com a ADA, a prevalência de Ler-Dort foi de 2,5%. E o que foi importante aqui é que ela considerou os distúrbios autorreferidos, ou seja, não buscou o diagnóstico em dados oficiais, porque a gente sabe da subnotificação, né? Então, se a gente considerar o território brasileiro inteiro, 2,5% é muita coisa. E teve uma variação grande. No Acre foi 0,2% e em Santa Catarina 4,2%. Aí você me pergunta, nossa, Jéssica, lá no Acre está melhor que em Santa Catarina. Ou então em outros estados aqui, como Sergipe, Maranhão, Piauí, Tocantins. Porém, eu trago aqui para vocês o ponto crítico de todas as vezes que vocês forem buscar dados epidemiológicos, buscarem os estudos, e que, inclusive, a ADA faz essa reflexão de uma forma muito preciosa, né? A gente tem que considerar que aqui foi autorreferido. Então, as pessoas tinham que ter o autoconhecimento da sua saúde, tinham que ter o acesso aos serviços de saúde. E a gente pode observar que esse distúrbio, né, a prevalência, seguiu o que a gente chama de o gradiente geográfico. Então, temos diferenças sociais, o acesso à informação nas diversas localidades é diferente e a distribuição geográfica dos serviços de saúde também é diferente, porque a gente sabe que os serviços de saúde, eles se concentram de forma maior nos grandes centros, né? Que isso é um resultado de um processo de investimento lá da época da ditadura militar. Tá? Então, hoje, nós temos grande número de hospitais, de grandes centros, nesses locais mais centrais, né? E que as regiões mais periféricas do país ficou desprovido desse sistema de saúde. E que isso vai gerar também a repercussão no autoconhecimento da pessoa, né? No que ela vai autorreferir. Aqui eu trouxe um outro dado também desse trabalho, em que qual que é a importância dessa tabela, né? É a gente identificar que ela mostra que as mulheres apresentam a maior prevalência quando comparado a homens. Olha só, é 3,3% a prevalência de DORT em mulheres, enquanto que nos homens é de 1,5%. A faixa etária também é maior a prevalência em 45 a 54 anos e em quem tem ensino superior, tá? Aqui nas mulheres eu puxo um gancho porque tem alguns autores que falam apenas dos aspectos biológicos e físicos, ou seja, a gente sabe que as mulheres têm uma força muscular menor comparado aos homens, né, biologicamente. A gente pode pegar os estudos de amplitude nacional, em que realiza dinamometria, e a gente sabe que isso é verídico, né? Eu cito aqui até o Caporrino, que é o maior estudo de preensão palmar com dinamômetro, em que tem, sim, uma força muscular menor quando comparado aos sexos. Porém, hoje em dia, os debates estão indo nesse sentido e que é uma reflexão muito concisa, né? Que as mulheres estão submetidas a empregos mais precários, o emprego das mulheres é uma extensão do cuidar, a gente pode observar até na área da saúde, nós somos maiores prevalentes em profissões como enfermeiras, fisioterapeutas, que tem essa extensão do cuidar e que é uma sobrecarga osteomuscular muito grande. E não sou eu que estou falando, os estudos apontam isso, a prevalência de distúrbio osteomuscular nessas profissões.
Além disso, elas obtêm um salário mais baixo, que também tem estudos da Pesquisa Nacional de Saúde que mostra a comparação entre homens e mulheres na questão no quesito do trabalho. Elas ocupam profissões inferiores na hierarquia, aqui a gente já contempla a questão das empresas, órgãos públicos, além do baixo reconhecimento social. Na Pesquisa Nacional de Saúde, que tem os dados em que compara sexo, né, homens e mulheres, as mulheres ainda trabalham uma carga horária maior que a dos homens. Além disso, elas também são as responsáveis pelas atividades domésticas, tá? Então a gente já sabe que uma pessoa que trabalha como diarista, ela desenvolve distúrbio osteomuscular devido a essa profissão. Imagine uma mulher que trabalha fora da sua residência e ao chegar em casa, que era o momento de descanso, ainda desenvolver essas atividades. Então há uma sobrecarga de trabalho, que a gente chama de dupla jornada de trabalho, tripla jornada de trabalho, e que vai ter repercussão no aparecimento desses distúrbios. Além disso, outro ponto importante aqui, eu estou trazendo esse estudo devido à amplitude que a gente pode se estender ao país, é que quem tinha Lerdort avaliou a sua saúde como ruim, regular e muito ruim, tá? Além disso, apresentaram diagnósticos de reumatismo, assim também como de artrite. E tem alguns pesquisadores da área da reumatologia que já traz essa crítica e a reflexão de pessoas que podem ter desenvolvido um distúrbio osteomuscular, mas que foi diagnosticado como artrite reumatoide, como alguma outra doença reumatológica. Isso é um ponto que a gente tem que começar a investigar com mais carinho, para a gente não cometer esse erro nesse diagnóstico, né? Porque aí a gente muda todo o tratamento desse paciente. Além disso, a presença de diagnóstico de depressão, né? A gente pode observar que a prevalência de DORT foi maior para essa população. Além disso, a presença de ingestão de uso de remédios para dormir. Isso é uma experiência minha na clínica, em que quando a gente ia perguntar sobre o sono desse paciente, ele falava que não conseguia dormir e o porquê era devido às dores no membro, às dores que ele sentia devido às lesões nos componentes anatômicos, né, que decorrem então a Lerdort. E quais que são esses componentes anatômicos comprometidos? Eu vou falar aqui para vocês, apresentar os componentes anatômicos e logo em seguida eu vou trazer para vocês quais que são as repercussões clínicas mais prevalentes, que a gente encontra na clínica, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha experiência também. Bom, mas antes de entrarmos nos componentes anatômicos, como o distúrbio é osteomuscular, a gente tem que entender a função desse sistema osteomuscular. Então, o sistema osteomuscular tem como função a contração do tecido muscular. E eu coloquei aqui para vocês a imagem do músculo estriado, né, que é um dos principais componentes, o protagonista desse sistema. Então, ele vai promover o movimento de estruturas ligadas a ele. Nesse caso, nós temos os ossos. Consequentemente, vai promover o movimento do corpo, vai promover o que a gente chama de funcionalidade, e é através da execução da contração muscular, né, desse sistema osteomuscular íntegro que nós vamos ter a funcionalidade para a execução das atividades laborais. Além disso, o movimento ele depende, né, de outros componentes, tá bom? Então, quando eu falo movimento aqui, eu estou falando do movimento voluntário. Então, a gente precisa do córtex motor íntegro, nós precisamos da coluna, da espinha, não é mesmo? Da medula espinhal. Então, nós precisamos também que o sistema nervoso periférico, os nervos periféricos estejam íntegros. Precisamos que esses nervos periféricos atingem até a fibra muscular, né? Aqui nós temos a placa motora ou junção neuromuscular, dessas duas nomenclaturas, em que o terminal axonal ele entra em contato com as miofibrilas e ativa essas miofibrilas para a contração acontecer, tá bom? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque vai ter alguns distúrbios em que esses componentes anatômicos, como por exemplo os nervos, estarão comprometidos, tá? E que vai ter repercussão na funcionalidade e no aparecimento de sinais e sintomas desses pacientes. Então, a gente já sabe que além das estruturas osteomusculares, as estruturas nervosas também podem ser acometidas,
no aparecimento dos distúrbios osteomusculares, na presença da lerdorte. E os sinais e sintomas, eles serão o termômetro, né, da manifestação da lerdorte no corpo do paciente. Então, se você é um clínico, se você é um profissional da saúde, que faz uma anamnese bem feita, que faz as perguntas, que ouve o paciente, você vai conseguir perceber qual é o primeiro sinal e sintoma que apareceu, como que ele apareceu, ele aumentou, por que que ele aumentou, ele melhora quando você entra de férias, ele melhora no final de semana, quando que ele fica mais forte? E tudo isso o paciente vai te responder. E ele vai te dar informações precisas, o movimento que ele faz que leva a dor. E se eu identificar qual que é o movimento, eu vou identificar qual componente anatômico é responsável por aquele movimento. Eu vou conseguir mapear qual estrutura está comprometida. Aqui eu trouxe um artigo que eu publiquei esse ano, tá? É um artigo perfil sinais e sintomas de trabalhadores com lerdorte em Minas Gerais, notificações de lerdorte no estado de Minas Gerais, tá? Esse artigo eu fiz um artigo com dados secundários do estado de Minas Gerais inteiro. Então, peguei um banco de dados e fiz análise. Para quê? Para identificar os sinais e sintomas. E aqui é uma das tabelas do meu artigo. Coloquei aqui a referência se vocês quiserem consultar. Então, nós temos aqui maior prevalência de dor, tá? A amostra foi mais ou menos com 300 e 500, mais ou menos isso. Então, de 3.500 mais ou menos, desses 3.234 afirmaram terem dor, seguido de limitação do movimento, depois diminuição do movimento, diminuição da força muscular, alteração da sensibilidade e a presença de sinais flogísticos, né? Calor, rubor, edema. E o que a gente pode observar? Lembra que eu falei para vocês que uma lesão, a LER, já leva à perda da funcionalidade, né? Já perde aquela função de regenerar aquela estrutura anatômica. Então, o distúrbio, ele tem como objetivo identificar a fase inicial. E a gente pode observar que a maioria, a gente considerou quase todos os trabalhadores relataram dor. E a dor é um dos principais sintomas da lerdorte. Então, se eu identifico a dor e eu faço a anamnese bem feita, eu já consigo quebrar esse ciclo para que esse trabalhador não desenvolva uma lesão dessa estrutura anatômica. Aqui eu fiz um esqueminha, né, como se fosse o curso da doença, tá? Através dos sinais e sintomas. Eu tenho uma presença de dor. Nessa primeira fase que o trabalhador começa a se automedicar, tá? Para conseguir fazer de novo as atividades do trabalho. Então, toma analgésicos, né? Outros relaxantes musculares. Depois vem o desenvolvimento da fraqueza muscular, a limitação do movimento, a fadiga muscular, que eles chamam de peso. Você pergunta, você tem peso do membro? Tem fadiga? Eles falam que sim. Dormência e formigamento, alteração da sensibilidade. Então, nesse ponto aqui, não mais o componente osteomuscular está sendo comprometido. Já está havendo comprometimento dos componentes nervosos. Aparecimento de choque e perda da funcionalidade. Porque quando eu tenho um comprometimento dos componentes anatômicos nervosos, né, o movimento voluntário precisa que esse circuito esteja íntegro, que esse nervo periférico esteja íntegro para ativar assim as fibras musculares. Se eu houver comprometimento desse nervo, eu não vou conseguir ativar a fibra muscular, não vou conseguir realizar a contração da musculatura e vou ter a perda da funcionalidade. Então, vamos começar falando de um por um, né? Aqui eu trouxe como primeiro ventre muscular. Como eu falei para vocês, a contração é um dos pontos importantes, né, para a execução do movimento. Então, eu tenho aqui a porção contrátil do músculo, e o músculo ele é constituído de fibras musculares que vão se contrair. E o ventre muscular é constituído pela porção carnosa. Então, nós temos aqui nessa região o ventre muscular. E que também pode ser nesse ventre muscular que vai acontecer as miosites, né, que é a inflamação
devido ao uso excessivo, que vai diminuir o aporte sanguíneo, vai diminuir a oxigenação, vai diminuir a nutrição, e a diminuição dessa irrigação sanguínea no ventre muscular leva a processos inflamatórios. Então, quando começa a doer o ventre muscular, essa musculatura, é aquele período em que o paciente começa a utilizar de analgésicos, né, relaxante muscular, para que ele não perca a funcionalidade. Aqui nós temos ainda os tendões, tá? Que é um elemento de tecido conjuntivo, é rico em fibra muscular, fibras colágenas, e que vai ter como função a fixação do ventre muscular nos ossos. Então, ele vai ligar esse ventre muscular ao osso, tá? Ao tecido subcutâneo, às cápsulas articulares. Então, ele vai ter também um aspecto morfológico de fitas e cilindros. Então, o uso excessivo do ventre muscular, se contraindo a todo momento, ou realizando uma contração contínua para manutenção de uma postura estática, parada, vai aumentar a tensão nesse componente anatômico, vai aumentar a tensão nesse tendão. E esse aumento de tensão no tendão vai levar a alguns comprometimentos, como, por exemplo, as tendinites. E aqui eu trouxe para vocês a epicondilite medial, né? Então, o uso excessivo do músculo dos flexores vai levar um aumento de tensão nos tendões que se inserem no epicôndilo medial, caracterizando a epicondilite medial. Então, se você pergunta para o seu paciente que tem epicondilite medial, você pergunta, o que você faz? Ah, eu sou diarista. Qual que é o movimento lá no seu trabalho que você sente mais dor aí nessa região do epicôndilo medial? Aí ele vai fazer para você o movimento lá no seu consultório. E você vai ver se tem relação com o trabalho ou não. Outro ponto é a epicondilite lateral, né? Então, a gente tem o uso excessivo dos extensores do punho, movimento de extensão, tá? Então, o uso excessivo dessa musculatura aumenta a tensão dos tendões dos extensores, que se inserem no epicôndilo lateral e que vai provocar dor nessa região. Outra tendinite muito comum é a tendinite do supraespinhal. Essa tendinite você vai encontrar em categorias profissionais como diaristas, trabalhadores de frigorífico, lavadeiras que têm que estender roupa acima de 60 a 90 graus, então realizam uma flexão de ombro acima de 60 a 90 graus, cabeleireiras, tá? Então tem uma inúmera categoria profissional que é acometido pela tendinite do supraespinhal. Então a gente pode observar aqui um ombro íntegro e aqui um ombro com comprometimento, tá? Então, quando eu tenho que realizar a contração do supraespinhal para realizar a abdução ou também durante a flexão, ele vai manter uma contração contínua para que sustente o membro superior contra a gravidade e acima de um grau de entre 60 e 90 graus. Essa contração contínua gera um aumento de tensão no tendão que vai provocar lesão caso eu não tenha aquele tempo de descanso, tá? Então, se eu realizo uma atividade muscular muito intensa, muito excessiva, muito repetitiva, sem um tempo de descanso, eu não vou ter a recuperação desse tecido, não vou ter o descanso desse tecido. Por isso que hoje a gente fala da importância da inserção das pausas no ambiente de trabalho, porque com a pausa eu consigo quebrar esse ciclo aqui que leva ao processo de lesão e de distúrbio. Aqui nós temos também outras tendinites, né, como por exemplo a tendinite do tendão do bíceps, do tendão subescapular, tá, que é de acordo com a categoria, de acordo com o movimento que é realizado no trabalho, que pode desenvolver ou não. Aqui eu coloquei uma do membro inferior, a tendinite de pata de ganso, que a gente considera como componentes anatômicos os tendões do músculo sartório, semitendino e grácil, né? E aqui abaixo nós temos também uma bursa. Então, no momento em que inflama esse conjunto de tendão, né, esses três tendões, também há a compressão, aumenta a pressão nessa bursa, tá? Então, que dá o processo inflamatório, o processo de tendinite. Mas, professora, membro inferior também? Sim. Quem trabalha no serviço de limpeza, por exemplo, tem que subir dessa escada a todo momento em um prédio. Já recebi pacientes que trabalhavam nesse tipo de atividade. Quem trabalha na limpeza das ruas, na capina, tem que ficar fazendo agachamento a todo momento com as ferramentas. Apresenta comprometimento em membros inferiores também. Apresenta comprometimento na articulação do joelho.
Quem trabalha o dia inteiro caminhando, empurrando carrinho, vai apresentar também problemas até na região dos pés, tá? Então a gente tem que estar muito atento para saber o que essa pessoa faz. Outro componente anatômico é a aponeurose, né, que é uma estrutura formada por um tecido conjuntivo bem fino, é uma membrana que vai envolver os grupos musculares, né? Então ela apresenta geralmente em forma de lâmina, que é esse A em minúsculo aqui, ó. Aqui nós temos a aponeurose do bíceps, tá bem fininho. Aqui eu trouxe uma condição que é a fascite plantar, então que eu posso ter, sim, a inflamação nessa face, né? A inflamação nessa aponeurose plantar, tá? E que ela aparece devido ao uso excessivo da fáscia plantar, pela repetitividade e microtraumas nessa estrutura. Olha como que a etiologia do aparecimento da fascite plantar é muito parecida com distúrbios osteomusculares, né? Muitas vezes a gente divide a ortopedia da Lerdort, da saúde do trabalhador, mas que na verdade nós teríamos que integrar nossos conhecimentos e nos fortalecer, tá? Segundo a Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, né, a dor da fascite plantar pode estar associada a uma alteração estrutural mais condizente com processos degenerativos. Então, ó, causado por prática exagerada de exercício físico, sobrepeso e idade. Então, se aquele paciente seu não tem um sobrepeso, não tem idade avançada, você pode perguntar o que ele faz, tá? Hoje, né, no hall da saúde, a saúde desportiva, né, é uma área específica para tratar desses atletas. Então, o atleta também é um trabalhador, né, e ele vai apresentar esses distúrbios osteomusculares relacionados à sua profissão, tá? Então, aqui nós temos também o exercício físico exagerado. Outro componente anatômico são as bainhas tendíneas. Então, a gente pode observar aqui, eu coloquei a imagem do carpo. As bainhas tendíneas são estruturas que formam pontes ou túneos entre a superfície óssea, sobre quais vão deslizar os tendões. Então, qual que é a função da bainha tendínea? Conter o tendão e vai permitir o deslizamento fácil. Para vocês não confundirem, bainha tendínea já está relacionada ao tendão. Então, essa bainha, nós não temos a bainha de mielina lá do neurônio? Exato. Então, nós temos também a bainha tendínea do tendão. Vai envolver o tendão. E aqui no túnel do carpo, eu gosto muito dessa imagem, porque vocês podem observar a quantidade de estruturas que passam nessa região. Imagine se não tivesse esse componente anatômico para organizar tudo isso. Eu consigo organizar os tendões, então durante a contração muscular vai acontecer um movimento equilibrado, harmônico, né? Vai ser um movimento harmônico contínuo, tá? Se eu realizar um movimento excessivo com a mão, vamos lá, os perfuradores de cartão, que realizavam um movimento de preensão palmar o dia inteiro, vai ter, então, a inflamação dessas bainhas tendíneas. Essas bainhas tendíneas inflamadas, né, geralmente aumenta o seu tamanho, né, fica edemaciadas e começa a impactar em outros componentes anatômicos, em outras estruturas. Nós temos aqui, então, o nervo mediano, né, nessa imagem aqui o nervo mediano está bem visível e você pode observar que nós temos aqui a aponeurose, né, o retináculo dos flexores, e aqui nós temos a bainha tendínea. Quando a bainha tendínea se edemacia, nós temos a compressão do nervo mediano também, tá? Então, a gente pode observar que vai sendo uma cascata de acontecimento, outras estruturas vão ficando comprometidas. Quando o nervo é comprimido, quais são os sinais e sintomas? Quais vão ser o termômetro, né, da manifestação da Lerdort que eu falei para vocês? Começa a aparecer o formigamento, né, começa a aparecer a perda da função. Então, a gente pode observar que vai agravando essa condição. Aqui eu trouxe um outro exemplo que eu já recebi. Síndrome do túnel do carpo é mais comum, mas aqui a síndrome de Decker-Wein é mais raro aparecer, tá? Mas eu recebi um paciente novo, sem fraqueza muscular, sem distúrbio osteomuscular em outras regiões do corpo, tinha apenas a tendinite nessa região. Então, ele tinha a tendinite do tendão do extensor e também do tendão do primeiro dedo, né? Do extensor do primeiro dedo. O extensor longo e o extensor do primeiro dedo. Então, era um caso clínico que a gente geralmente fala como se fosse de livro,
tá? Por quê? Aí eu perguntei, o que você fazia? Ele falou, eu comecei a trabalhar como padeiro e eu realizava esse movimento com os meus dedos para enrolar os bolinhos. Então ele passava o dia inteiro fazendo isso aqui. Então ele fazia a extensão do primeiro dedo durante todo o seu trabalho. E com isso ele desenvolveu essa inflamação nas bainhas tendíneas e que já havia comprometido o dedo, ele não conseguia mais movimentar o polegar e a todo momento ele não mexia a mão com medo, né? Não fazia movimento com esse membro superior com medo da dor, que era muito intensa. Então também há um comprometimento dessa bainha tendina. As bolsas sinoviais ou bursas sinoviais são outros componentes anatômicos que podem estar comprometidos a depender da atividade que esse paciente realiza. Então, nós temos aqui as bursas, elas são encontradas entre músculos, né? Então, eu tenho aqui, ó, o supraespinhal, ou então entre um músculo e um osso. Então, aqui eu tenho o supraespinhal e o acrômio. Então, ele vai estar entre essas duas estruturas como proteção. Então, ela vai desenvolver a função de promover o deslizamento muscular, proteger essas estruturas de impacto, tá? Então, durante o movimento de abdução, então a bursa subacromial, durante o movimento de abdução, essa bursa se movimenta, permite, então, o arco de movimento completo, evita que o acrômio entre em contato com o tendão do supraespinhal, né? Evita a síndrome do impacto. Caso isso aconteça, vai levar então um processo de inflamação também desse tendão do supraespinhal, tá? Então a bursa tem uma importância muito considerável para que o movimento de um complexo articular, como por exemplo do ombro, que é tão complexo e tão importante, tão funcional, aconteça de forma harmônica, de forma equilibrada. Porque eu coloquei uma outra imagem para vocês observarem, né, a bursa subacromial. Além de outras bursas que existem, tá? Existem inúmeras bursas no nosso corpo, algumas pequenas, outras maiores, mas que desenvolvem essa função tão importante. Aqui eu coloquei também a bursa do olecrano, tá? Que também pode apresentar inflamação. Aqui é uma região, uma bursa inflamada, então vocês podem observar que está com rubor, está edemaciada, tá? E ela fica nessa região do olecrano. Outras bolsas sinoviais, nós temos aqui no tendão da face lata, outra bursa, para poder evitar o contato dessa face lata com o osso. Na região do joelho, olha a quantidade de bursa que nós temos. Nós temos uma anterior à patela, nós temos uma posterior à patela, né? Nós temos nessa região posterior do fêmur. E em todas as regiões onde a gente pode observar que tem músculo, então que tem ossos, tem essas bursas para que evitem esse contato, né? Para que esse movimento aconteça de forma deslizante, de forma harmônica. Outros componentes que podem ser também afetados são as cartilagens e essas membranas sinoviais, tá? No caso da artrite e artrose, aparece muito. Eu recebi muitos pacientes com diagnóstico de artrite e artrose. Então, o distúrbio osteomuscular dele estava tão grave que começou a afetar essas estruturas, tá? A artrite e a artrose, ela se diferencia devido ao componente anatômico comprometido. Então, a artrite afeta a membrana sinovial, a artrose afeta a cartilagem. Aqui eu coloquei uma imagem de um joelho com artrose. Joelho com artrose eu recebi um paciente que era jardineiro. E aí ele foi me contar a rotina dele, né, de jardineiro, cuidando de um campo de futebol enorme, sozinho, o peso que carregava. E aí a gente conseguiu realizar esse nexo, essa relação da artrose dele com a atividade que ele fazia, porque era realmente uma atividade muito intensa, tá? E realizava bastante flexão de joelho. Então aqui a gente pode observar que tem o desgaste da cartilagem, a gente observa a presença de osteófitos, né, o famoso bico de papagaio. Nós apresentamos também, temos visto o fragmento da cartilagem, a exposição óssea. Então, aquele paciente, quando você vai realizar um movimento passivo e você coloca a mão sobre essa articulação, você vai observar que é denteado, que realiza esse movimento que eles falam, olha, faz creque-creque, né? Porque a cartilagem da articulação já está comprometida.
Aqui nós temos essa imagem que eu gosto muito, vocês podem guardar aí, que é a artrose e a artrite. Então, ó, de um lado nós temos a artrose com esse comprometimento que eu mostrei para vocês, e a artrite nós temos erosão óssea, então tem o inchaço da membrana sinovial da cartilagem. Então, essa membrana vai ficar inchada devido ao processo inflamatório, tá? Então, você vai observar que a articulação está inchada, diferentemente da artrose. Vai ter lesões na cartilagem também e anquilose óssea. Então, tem essa diminuição desse espaço, né? A fusão dos componentes ósseo-cartilaginosos, que isso vai provocar uma limitação do movimento. Então, é aquele paciente que tem dificuldade no arco de movimento completo, no ADM completo. Essa tabela aqui é uma tabela para vocês anotarem aí no resumo de vocês, em que eu coloquei os componentes anatômicos e os possíveis distúrbios osteomusculares, as lerdortes, inerentes a esses componentes. Então, tem um tendão, haverá o desenvolvimento das tendinites, isso de forma precoce. De forma mais crônica, nós temos a ruptura do tendão. Nos músculos, nós temos as miosites, né, que é a diminuição desse aporte nutricional da musculatura, a diminuição do aporte sanguíneo dessa musculatura devido ao uso excessivo ou então a contração contínua estática. Na bainha tendínea temos as tenossinovites. Lembra que no primeiro slide lá dos históricos tínhamos a tenossinovite dos digitadores? Exatamente. Então, na tenossinovite, qual é a estrutura comprometida? A bainha tendínea. As bolsas sinoviais, nós temos as bursites, e aqui eu acrescentei os discos intervertebrais, né, que eles funcionam como esse amortecedor entre as vértebras. Eu recebi muitos pacientes que trabalhavam na profissão de estivador ou carregador. Carregava saco de cimento, carregava saca de café, e esses trabalhadores, eles apresentaram hérnias de disco. A gente ouve muito pouco a relação da hérnia de disco com o trabalho na questão de dados epidemiológicos. Na clínica, a gente recebe os pacientes com hérnia de disco e eles já falam que trabalhava com muito peso, então é feita essa relação. Então é importante você, ao receber esse paciente, realizar a notificação, porque na hora que a gente vai buscar esses dados para ver como está a saúde da população, essa relação não acontece nos dados epidemiológicos. Aqui nós temos a cartilagem articular, né, que eu falei para vocês da artrose. Assim como a membrana, né, sinovial, a membrana articular, em que nós vamos ter a artrite também. E qual que é a importância do trabalho? Né? Por que toda hora eu estou falando do trabalho, eu falo da lerdorte? A lerdorte é uma doença relacionada ao trabalho. A gente tem que compreender a nossa sociedade, a nossa cultura. A gente vive em uma sociedade capitalista, então o trabalho é muito importante para nós. O trabalho, nós ouvimos continuamente aquela frase que o trabalho edifica o homem. Então nós brasileiros temos essa paixão por o trabalho tem uma função muito importante na nossa vida. Então se algo tão importante na vida do indivíduo, na sociedade, né, ele deveria ser tratado com mais carinho. Eu sempre falo isso. Se é algo tão importante para nós, então vamos ver com muito carinho para que ocorra de forma saudável, para que essa pessoa consiga trabalhar a quantidade de tempo que ela puder. Então tem muitas pessoas que falam, eu amo o meu trabalho. Geralmente quem desenvolve o adoecimento relacionado ao trabalho são as pessoas que amam trabalhar, são as pessoas que se dedicam a esse trabalho. E é uma pena, né, haver uma perda de uma pessoa que gosta de executar suas atividades laborais devido ao aparecimento de doença, né? Já que essa pessoa vai ser a pessoa que vai ser mais dedicada, mais atenciosa ao seu trabalho. Então, a perda econômica muito grande quando a gente não fala do trabalho. E eu trouxe esse extra aqui da nossa palestra, porque toda vez que eu vou dar as minhas aulas, eu sempre tento aplicar o que está preconizado nas políticas de saúde. Hoje em dia, a nossa política de saúde busca a integralidade. Então, se vocês observarem, nós temos aí a CIF, não é? Da funcionalidade, busca a integralidade. A todo momento nós estamos falando do indivíduo como um todo. Mas será que isso está só na teoria? Estamos colocando isso em prática? Então, eu quero que vocês saiam daqui com essa visão integral do seu paciente, que você vai receber na sua clínica, no seu ambulatório, no seu ambiente de trabalho. Então, por que considerar narrativa? Quando eu falo narrativa, é você ser um profissional da saúde que saiba escutar e ouvir, tá?
Então, eu tenho que entender que o corpo ele não é só um objeto físico ou fisiológico, tá? Que é a visão biomédica, né? Na epidemiologia, a gente fala que teve um período que a visão biomédica foi necessária, por exemplo. Porém, hoje, nós superamos essa fase. Então, eu espero que vocês sejam profissionais de saúde que estejam interessados em superar essa fase também. Mas é uma parte essencial do eu, né? E não está dissociado da consciência, da subjetividade, do mundo vivido. Quando a gente entende isso aqui, a gente consegue ver que o indivíduo não é só o ombro. E eu vou trazer um relato para vocês. Eu fui receber uma paciente que tinha síndrome do impacto, era tendinite do supraespinhal. Aí eu perguntei para ela o que ela tinha e ela falou que era no ombro. E nós fazemos uma avaliação em que a gente mapeia, pergunta de todas as regiões do corpo. A pessoa chegou apenas com a dor no dedo. Eu pergunto de tudo, até a região do membro inferior, do pé. E aí, ela havia dores em outros locais, distúrbio osteomuscular em outros locais. Mas por que ela me falou apenas do ombro? Porque ela já sabia que ela era paciente do ambulatório de ortopedia do ombro, né? Então, a gente segmenta o paciente em partes do corpo, em partes da anatomia. E quando a gente faz isso, a gente não aplica o que é preconizado, que é a atenção integral à saúde dessas populações, desse indivíduo. E aí o tratamento, infelizmente, não vai ser eficaz. Aqui eu trouxe esse artigo de Neves, está nas referências ao final, quem quiser ler depois, que é um artigo interessante. Eu trabalho muito com dados epidemiológicos, né? Eu faço análise desses dados em grande quantidade, em números, que é análise quantitativa, mas eu tenho todo um apreço, toda uma atenção por trabalhos qualitativos, porque vão ter riqueza de detalhes que o meu trabalho não vai apresentar, né? Que o número não vai apresentar. Então, a todo momento, eu estou lendo os artigos qualitativos para eu compreender o impacto desse acometimento, desse agravo na vida desse paciente, tá? Então, aqui eu trago alguns relatos, tá? E vocês podem ler outros no material, vale muito a pena. Segundo essa autora, ela fez uma coleta qualitativa de alguns trabalhadores que já estavam doentes. Esse nome é fictício. Então, a digitadora Margarete. Eu via todo mundo dando produção e eu não conseguia chegar, né? Eu fazia somente as coisas pela metade. Eu comecei a fazer as coisas pela metade, isso já estava me incomodando. E lá na empresa eles têm um processo de avaliar de 6 em 6 meses. E minhas avaliações estavam começando a cair, tá entendendo? Isso começou a me chamar a atenção. Então a pessoa começa a ficar frustrada por não conseguir dar produtividade, por não conseguir fazer o seu trabalho da forma que executava antes. Outra trabalhadora, eu não conseguia produzir aquilo que e aquilo estava me matando, tá entendendo? E aí eu comecei a tomar antidepressivo, fui para psiquiatra pensando que eu estava com problema de cabeça. Olha só que loucura, e o problema era osteomuscular. Então isso leva a uma insatisfação da autoavaliação, uma percepção de que alguma coisa está errada, a percepção da incapacidade, incerteza, sofrimento psicológico e queda na qualidade de vida. Tá? Então, quando a gente fala de Lerdort, a Lerdort já tem no nome a questão osteomuscular, mas os impactos afetam outros domínios da vida desse paciente. Margarete ainda fala, é horrível o psicológico. Na verdade, eu me senti inútil porque eu não podia mais fazer nada dentro de casa. Eu sempre fui ativa, sempre. Eu nunca fiquei parada dentro de casa e eu não fico parada. Então, eu me via assim numa situação que eu tinha que ficar quieta num canto. Eu não podia ler porque o movimento de passar a página me incomodava. Esse relato é incrível porque quando eu perguntava para os meus pacientes se eles se sentiam inúteis sem empréstimo, que é uma pergunta de um questionário de transtorno mental comum, eles falavam que sim. E quando eu perguntava se eles já tinham pensado em acabar com a vida, eles afirmavam que sim também. Então, é um problema osteomuscular que inicia com a dor, que inicia com a inflamação, mas que tem um impacto muito grande na vida desses pacientes. Aqui eu trouxe ainda, né, um esqueminha para vocês entenderem. Então, tem alterações na estrutura do corpo, mudança de comportamento e atitudes, consolidação do imaginário das incapacidades. Então, gera um ciclo vicioso. Então, vem um processo de reclusão, tristeza, a ideia fixa de que ficará
inútil, a perda da confiança e a mudança de vida cotidiana. Além disso, o corpo suporta signos, né, que é um outro tópico desse artigo. Então eu falo, eu tinha vergonha do meu corpo, eu tinha vergonha de usar blusas decotadas, meus braços eram monstruosamente cheios de nódulo, aqui essa parte do braço era cheia de nódulos. Isso daqui era horroroso, meus dedos eram horrorosos, tudo em mim era feio. Então a gente pode observar que a pessoa começa a agregar identidades negativas à sua própria imagem, ao seu próprio corpo. Aqui eu trago um outro relato que fala que se sentia um lixo, né? Não, mas você fisicamente você não tem nada. As pessoas afirmam isso, né? Quando faz os exames, fala que não tem nada, mas na verdade não é assim. Além disso, eu trago outro ponto que lá na década de 90 ficou muito conhecido, que era a questão de falar que lerdorte é lerdeza, né? Eu tô com ler. Então você tá com lerdeza. E a gente pode observar hoje, através dos estudos, que não é assim. O impacto é real e afeta a vida desse paciente. Quando a gente fala vida do paciente, vida do trabalhador, a gente já está vendo os impactos que tem para além da questão biológica, além da questão física, né? Além da questão dos componentes anatômicos. Então, afeta a saúde física, a saúde funcional, social, emocional, mental, a espiritualidade, a saúde desse trabalhador no ambiente familiar, a sua relação com seus familiares, tudo isso é afetado. Aqui eu trago uma tabela para vocês verem, né? Que aqui nessa tabelinha está mostrando todos aqueles fatores de risco, aqueles indicadores. Então, compensação justa e adequada, as condições de trabalho, então, jornada de trabalho razoável, um ambiente físico seguro e saudável, a ausência de insalubridade. Esses pontos seriam fatores que iriam beneficiar ou evitar que esse trabalhador adoecesse, né? A autonomia, a qualidade, o feedback, a possibilidade de carreira, o crescimento da pessoal, a segurança no emprego, que foi aquilo que a gente falou mais cedo. Então, esses indicadores trazem um ponto positivo para a qualidade de vida no trabalho, né? Por isso que tem empresas que têm um programa de qualidade de vida, que busca verificar isso aqui, ver se isso está tudo bem e que evite que esse trabalhador adoeça. O que fica comprometido na vida dos trabalhadores com lerdorte, né? Então, esse estudo aqui é um estudo realizado lá em Sereste de Guarulhos, em São Paulo, em que ele buscou ver o que estava comprometido na vida desses trabalhadores. Então, eles verificaram, através do questionário de qualidade de vida, do RUCOL, e que ele observou que pacientes com lerdorte, ou LO, que é lombalgia ocupacional, comparada à população saudável. Então, se a gente observar os aspectos físicos, eles estão comprometidos, né, apresentam um score menor, então quanto menor quer dizer pior, tá? Então, se eu pegar a população saudável, é 60%. Os pacientes com lerdorte é 46%. E assim segue para os outros aspectos, psicológico, social e ambiental. Quando comparado com a população saudável, os pacientes com lerdorte apresentam score menor. Esses domínios estão comprometidos, né? E por que será que essas pessoas se expõem a esses fatores de riscos, né? Por que eles trabalham doentes? E aqui eu trago algumas citações de alguns artigos, né? A necessidade de subsistência, então necessidade, estava precisando realizar esse trabalho. Então, essa condição de ter que se expor ao trabalho de risco, a exposição ao fator de risco, está relacionada à necessidade de subsistência, ao sentimento de ser útil para a comunidade, ao sentimento de ser útil para o seu ambiente de trabalho. E aqui eu trago essa imagem, que é um ponto que acontece, a naturalização das más condições de trabalho. Então, o trabalhador se expõe a esse tipo de serviço e se naturaliza com o tempo, né? É rotina. E esse trabalhador aqui é um dos trabalhadores que eu recebo, com hérnia de disco, com artrose na coluna, com presença de bicos de papagaio, né, com osteófitos. Então, a gente pode observar um impacto nos componentes anatômicos que a gente viu anteriormente, né? Olha a quantidade de peso que esses trabalhadores estão carregando, além do impacto ao receber esse material dessa forma. Então, sem nenhuma segurança no ambiente de trabalho. E qual que é o nosso papel, né? As empresas, o que elas devem fazer? Elas devem realizar análise ergonômica,
implementar ações que vai minimizar aqueles riscos que a gente falou durante toda a palestra. Então tem profissionais específicos, o profissional da saúde está aí para ajudar as empresas também. A gente não vai lá para falar mal da empresa, para fiscalizar, a gente vai lá com um olhar cuidadoso para aquele trabalhador, a gente busca melhorar o ambiente de trabalho, a empresa vai ter uma maior produtividade quando o trabalhador está em um ambiente mais seguro, ele vai ser mais eficiente na sua atividade, porque ele não está sentindo dor. Então a gente sempre vai com esse intuito de ajudar. Além disso, os órgãos responsáveis sobre a saúde do trabalhador, eles fazem nas empresas trabalho de educação em saúde, orienta a prevenção, a vigilância. Então, se você é empresário, chame esses órgãos, queiram que eles estejam mais perto de você para poder te ajudar. Porque quem tem uma empresa, se não tiver uma pessoa responsável da área, não tem essa visão voltada para o ambiente de trabalho. E os órgãos responsáveis estão aí para isso e não cobra nada, porque é tudo do SUS. E nós, profissionais da saúde, somos responsáveis por realizar as notificações compulsórias. Se vocês nunca ouviram falar, dá um Google aí, procura notificação compulsória relacionada ao trabalho e vocês vão ver uma fichinha que é muito fácil de preencher. Né? Está atento ao histórico ocupacional. O que é histórico ocupacional? É você perguntar para o seu paciente o que ele trabalha, quantas horas por dia, qual que é o movimento que ele faz, se ele pega peso, se tem repetitividade. Perguntar se aqueles fatores de risco que a gente viu na palestra está presente no seu ambiente de trabalho. Para que assim a gente possa estabelecer o nexo causal. O que é nexo causal? É a relação de causa e efeito. É ver se aquela doença, se aquele sinal e sintoma foi desenvolvida devido à execução das atividades laborais. E temos a função de orientar o trabalhador, porque a gente pode orientar para que ele melhore a postura no trabalho, ele pegue um peso de forma diferente, que não comprometa os componentes anatômicos. Então, nós temos essa função e esse compromisso. E aqui eu deixo a mensagem para vocês, né? O trabalho não pode causar dor e nós estamos dispostos, estamos abertos a ajudar esse trabalhador, ajudar as empresas, ajudar a saúde pública para que nossa população esteja pelo processo de prevenção, né? Protegida de algo que pode ser tão evitável. Aqui são as referências, se vocês quiserem dar uma olhada, quiserem ler alguns artigos, fiquem à vontade. E eu agradeço, deixo aqui o meu e-mail, deixo aqui também o meu Instagram, eu sempre converso com meus alunos pelo Instagram, então vocês podem chamar lá, podem tirar alguma dúvida com relação ao conteúdo que foi passado, tá? Eu sempre estou disponível para estar conversando com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem essas informações para aplicar no dia a dia de vocês, seja como estudantes, seja como profissionais, tá? Muito obrigada pela atenção e até uma próxima.